Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá lá em cima. Por isso que eu gosto muito de absorver. Maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem tá lá embaixo até quem tá